Fala, meus leões e minhas leoas da montanha. Queridos, recentemente eu estava dando uma aula e surgiu uma discussão que há tempos eu não fazia em sala de aula, mas é algo que eu considero super interessante no universo da ciência. Por exemplo, aqui eu tenho um Erlenmeyer e eu tenho um Becker, correto? Será que é possível tomar um banho de Erlenmeyer e de Becker? Você fala, não, Garcia, não tem como, eles são objetos feitos de vidro, e é justamente aí a nossa investigação. Eu quero conversar com vocês sobre qual é o estado físico do vidro, porque existe muita discussão a respeito dessa reflexão. Vamos lá. É óbvio que não tem como você tomar um banho de vidro, né? Você vai se machucar todinho, mas enfim. Quando a gente pensa na classificação do estado físico das formas vítreas, ou seja, de um vidro que é feito de sílica quase sempre, né? Ou seja, do dióxido de silício, SiO2, um dos principais componentes da areia. Cara, é muito ambíguo. O vidro, lógico que a princípio, no primeiro momento, ele se apresenta no estado físico sólido, mas cuidado, ele não é igual aos sólidos que a gente conhece. Quando a gente pensa no estado físico sólido, o grau de compactação das partículas é extremamente alto. As partículas têm dificuldade para vibrar e elas não têm liquidez ou fluidez. A gente fala que um sólido tem forma e tem volume constante, porque é uma estrutura super organizada, ok? Quando você pensa em sólidos iônicos, sólidos covalentes, sólidos metálicos, tem uma estrutura muito bem definida. Diferente do estado físico líquido. O líquido, ele tem volume constante, mas a forma ela pode ser variável. A forma de um líquido é a forma do volume que o contém. Por quê? Porque as partículas de um líquido, algumas estão deslizando sobre as outras. O líquido tem liquidez, correto? Quando a gente pensa no vidro, cara, o correto é dizer que o vidro ele é um sólido amorfo. Ele não tem estrutura definida, como por exemplo é a estrutura de todos os outros sólidos conhecidos. Mas também eu posso falar que o vidro ele tem características do estado físico líquido. Isso mesmo. Muitas vezes o que define o estado físico líquido é a presença da viscosidade, ok? Quando eu penso em viscosidade, eu estou pensando na velocidade de escoamento de um líquido. Eu tenho líquidos pouco viscosos, como a água. Se eu derramar um copo, a água cai de uma vez. Eu tenho líquidos muito viscosos, como um mel, um melado, por exemplo, a glicerina, correto? No caso do vidro, eu posso falar que ele é um líquido, porém com viscosidade infinita. As partículas que formam o vidro, elas estão numa constante movimentação, umas sobre as outras, mas é uma movimentação extremamente lenta, o que confere muitas vezes, por mais que seja lenta, a característica de um líquido num vidro. Sabe onde você pode observar isso? Quando às vezes você visita uma grande catedral antiga ou quando você tem estruturas de vidro muito antigas, principalmente se elas forem coloridas. Repare que geralmente a coloração mais intensa está na base ao invés do topo, porque as partículas estão se deslocando, como no líquido, só que essa velocidade é extremamente reduzida. Ou então, repare, nos vidros muito antigos, aqueles que estão de pé, geralmente a base ela é um pouco mais larga em relação ao topo, justamente por causa dessa sua velocidade de escoamento. Vidro é um tipo de sistema que tem viscosidade infinita, ok? Bem devagarzinho. É isso, se você curtiu essa nossa brevíssima reflexão, vale um like, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.